Bateu o Piton, levantou lá na segunda trave pro toque de cabeça pro gol! Gol! Verratti é que definiu desse jeito a derrota do Vasco. Uma e 8 horas de Brasília, consenso no Vaticano, a escolha de um novo Papa. Fumaça branca agora na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina. Vamos ao vivo com William Bonner, direto de Roma, com todas as informações aqui. Bonner, bem-vindo. Um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando, os erros individuais. Muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Nada pune mais que a bola, infelizmente. Essa gente que está no Vasco vai ser punida pela bola. O problema é que o Vasco vai pagar o pato. Marcelo Campista Edmundo, será que o Pedrinho está virando o novo Eurico? Deus queira que ele fosse o novo Eurico, porque com o Eurico o Vasco ganhava bastante coisa. Com ele, eu não vejo possibilidade de ganhar nada. Tá bom? Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Ai, meu Deus! É o pior da história! É o pior da história! É o pior time da história do Vasco. É um outro que salva só. É um outro. O resto é uma bosta. Uma bosta. Só no Brasil. Só no Brasil. E só no Rio de Janeiro. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Eu até gosto. Torçam contra. E o Coutinho chegou querendo demais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para mais esse vídeo nessa noite de quinta-feira. Logo de cara, eu quero pedir primeiramente perdão. Meu olho aqui, meus amigos, ó, tá bem feio, né? Eu tô com conjuntivite, então o olho tá bastante inchado, lacrimejando. Ontem eu não consegui gravar por esse motivo, né? Ontem o Vasco jogou contra o Puerto Cabello. Eu queria ter gravado conteúdo para vocês antes do jogo, depois do jogo, mas confesso a vocês que a minha cabeça tava latejando, a vista lacrimejando muito, o olho muito irritado, sabe? Aí eu tenho a luz que eu uso para gravar aqui para vocês, que é o ring light, ia irritar mais ainda o meu olho, por isso eu não gravei. E o Vasco também fez aquela patifaria lá na Venezuela, né? Então peço perdão para vocês por eu não ter gravado ontem e hoje eu tô com esse olho irritado aqui, mas assim, a gente vai pra guerra assim mesmo. Meus amigos, olha só, hein? O Vasco já tem um novo treinador, tá? Isso mesmo, anunciado pelo Grupo Globo. Fernando Diniz é o novo treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco também já tem outro recorde negativo, né? O primeiro time brasileiro a perder para um time venezuelano em competições internacionais. E a primeira goleada, óbvio, né? Então, o Vasco que perdeu para o Porto Cabello City, né? São do grupo City, né? Claro que não, né? Brincadeiras à parte, né? Perdeu para o poderosíssimo time muito modesto da Venezuela. Um time que não tem nem estádio próprio, joga no estádio da prefeitura lá da sua cidade. Jogadores que têm 1, 2, 3 empregos diferentes, além de jogar futebol. Se você pega o que o Vasco paga para o Coutinho, em 1 ou 2 meses, paga a folha salarial dos caras quase que do ano inteiro. Então o Vasco fez uma vergonha, protagonizou outra pataquada na Venezuela. A gente vai falar muito desse assunto, vamos falar sobre Edmundo, sobre Felipe Maestro, sobre o presidente do Vascão, o senhor intocável, né, o Pedrinho, Pedro Paulo de Oliveira,
A gente vai cobrar muitas situações aqui, vamos falar de várias e várias situações, jogadores do nosso elenco, comissão técnica. Eu tenho uma lista aqui, viu? Dessa vez eu vou fazer a famosa caça às bruxas no Vasco. Todo de camisa do Vasco, do lado avesso. Não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera. A cruz de malta aqui escondidinha, né? Assim vai dar pra ver, ó. Aqui, ó. A camisa do Vasco tá do lado avesso, porque é uma forma de protesto. Dito isso, vambora, vem comigo que tá começando mais um vídeo quentíssimo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, rapaziada, é isso aí. Boa noite para você que tá chegando no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, milésima vez, ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. Dá essa força aqui pro amigo de vocês, ajude o nosso canal a ganhar visibilidade, pra gente ter voz. Quem me conhece sabe que eu trabalho com a verdade, trabalho aqui sempre com transparência, sem lacração e sem enganação com você, torcedor e torcedora do Vasco. Sem clickbait, sem mentira. Isso mesmo, se inscreva, clica no botão aí. Se aparecer pra você assim, ipar o vídeo, clica também para dar um hype, para ajudar o nosso vídeo a decolar. Deixa também, é claro, o seu joinha e compartilhe o nosso conteúdo. Dito tudo isso, meus amigos e minhas amigas, foi anunciado agora no finzinho da tarde, para o início dessa noite de quinta-feira, através do Sport TV, no Grupo Globo, que o Vasco da Gama chegou a um acordo, a um denominador comum com o ex-treinador do Cruzeiro, Fluminense e Seleção Brasileira. Para não dizer outros clubes, é claro, foram seus últimos trabalhos. Eu estou falando do Fernando Diniz. Fernando Diniz foi campeão da Libertadores com o Fluminense, campeão carioca também com o tricolor rival do Vasco, fez ali campanhas difíceis, brigou para não cair, né, sendo eliminado também precoce em outras competições, mas conseguiu um marco histórico à frente do nosso rival aqui do Rio de Janeiro. Com esse bom trabalho à frente do Fluminense, o Diniz conseguiu a credencial para chegar ali pela primeira vez em sua carreira como treinador da Seleção Brasileira de Futebol, né? Só que na seleção ele não foi efetivado, ele foi um treinador interino, né? Sabe aquele cara que trabalha aqui, mas faz um bico ali? O Fernando Diniz fez isso quando estava no Fluminense. Era o treinador do Fluminense buscando a Libertadores, um trabalho em pleno andamento, o futebol do Fluminense na época muito elogiado. A seleção, essa bagunça, essa patifaria que está até hoje aí, né, sem treinador, essa balbúrdia, jogador que não quer saber de nada, jogador que acha que manda na seleção, essa pataquada toda que já virou, né? Todo dia aí é um 7-1 diferente que a gente vê a nossa seleção levando, é claro, sempre fora das 4 linhas, porque dentro das 4 linhas o vexame já está passando aí de 23 anos, né? Desde a última Copa que a gente ganhou. Fato é, meus amigos, que o Diniz ficou um tempo na seleção, não botou os caras para jogar, também foi mandado embora da seleção, foi mandado embora do Fluminense, ficou um tempo bem de boa, como diz a música lá do Thiaguinho, né? O pé na areia, né? Água de coco, beira do mar. Ficou lá naquele pique tranquilão, curtindo. Daqui a pouco o telefone do homem tocou. E não era telefone qualquer não, era um telefone azul. Tipo esse aqui assim, ó, telefone azul, né? Era o Cruzeiro, né? O Pedrinho BH atrás do Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi treinar o Cruzeiro contratou um monte de medalhão, vários jogadores conhecidos no futebol nacional, como o goleiro Cássio, o próprio Rony, né, o atacante... Não, Rony? O Rony, eu tô ficando maluco, o Rony tá no Galo, né? Como o goleiro Cássio, como o próprio Dudu, o atacante, o Caio Jorge, o Eduardo, entre outros, né, o Bolassi. Cruzeiro contratou vários e vários jogadores ali e não deu liga, não deu certo pro Fernando Diniz, a coisa apertou, ele acabou também deixando o clube de Belo Horizonte. De lá pra cá ele ficou desempregado, sem pressa para trabalhar, né? Porque se um trabalhador normal no Brasil perde o emprego, pega o seguro-desemprego, que é um salário mínimo, já fica já uns dias em casa descansando, imagina o Fernando Diniz, que pegou papo de milhões trabalhando na seleção brasileira, Fluminense e Cruzeiro. É claro, ele ficou um tempo descansando. O Vasco, no começo do ano, contratou o Fábio Carille, também já chegou com data de validade no nosso clube, todo mundo já sabia onde poderia dar. A gente falou, não, vamos deixar o cara trabalhar, vamos ver onde chega e coisa e tal. Mas a gente já projetava que não iria fazer nada de estratosférico pelo perfil do trabalho do Carille e pelo elenco que a gente tem. Já vou falar dessa situação também.
Aí o que aconteceu, todos vocês já sabem, ou que não está acontecendo, que é o Vasco jogar bola. O Vasco já não ganha há 7 jogos. No meio de todo esse turbilhão, o Carille falou várias bobeiras, o Pedrinho passou o pano para ele, colocou debaixo das asas ali, né, o Fábio Carille, escondeu o Fábio Carille ali da torcida. Chegou uma hora que ficou insustentável, né, justamente o Cruzeiro foi ressuscitado pelo Vasco, não ganha de ninguém. E ontem tomou-lhe mais uma aí, né, não venceu, empatou com o poderoso Mochuque Runa, né. Cruzeiro eliminado da Sul-Americana e o Vasco foi e ressuscitou o Cruzeiro. Aí o Carille não teve mais clima, já balançava mais do que gangorra em parquinho em dia de domingo. Ó, o Vasco, tchau, obrigado, deu o boné do Carille de volta, né? Deu o embornal dele, falou, valeu, Carille. Foi noticiado na mídia aí que o Vasco vai pagar R$500 mil de multa rescisória para o Fábio Carille. Após aí, deixa eu ver, domingo, aí foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, após praticamente 11 dias após a demissão de Fábio Carille, o Vasco chega a um acordo com Fernando Diniz. A ideia inicial que surgiu aí na mídia convencional é de que o Diniz tinha pedido algo em torno de R$2 milhões por mês para ser treinador do Vasco. O Vasco, claro, se opôs a pagar esse valor, querendo pagar na casa de menos de R$1 milhão, como foi dito até mesmo na própria Sport TV e ESPN. E essa novela, essa minissérie, essa gangorra, esse cabo de guerra chegou ao fim nessa quinta-feira. É claro, é óbvio que o que foi preponderante para esse acerto foi a goleada lá que o Vasco levou, né, para o poderosíssimo Inter de Milão. Né? Ah não, foi o Porto Cabede, né? Tá certo, achei que o Vasco tinha perdido para o PSG na semifinal da Champions, né? Mas não foi não. Foi na Sul-Americana, né, que é a segunda divisão aqui do futebol internacional na América do Sul. O Vasco consegue perder para um time, né, que é o 5º ou 6º colocado do campeonato venezuelano, que se não for o pior, é um dos piores campeonatos da América do Sul, e um país também com poder aquisitivo baixíssimo se tratando para futebol. Então, assim, mais vergonha do que isso, gente, maior vergonha do que essa goleada para o Puerto Cabello, maior vergonha do que essa, tem uma outra que dá para colocar ali pau a pau, é o 4-1 pro Criciúma dentro de São Januário, e pior do que isso, é só o 6-1 pro Mulamba no passado, não tem nada que chega pior do que isso. Né? Então, assim, fez hora extra, né? O senhor Felipe Loureiro também como interino. Agora eu vou chegar onde eu queria chegar. Na minha visão, esse papinho de R$2 milhões pro Diniz, a conta não fecha. Por quê? Primeiro que o treinador lá, agora me fugiu o nome, o treinador lá da Inter de Milão, tava ganhando algo em torno de R$2 milhões por mês, gente, de reais. Trazendo por real, R$2 milhões por mês lá na Europa, semifinalista de Champions. Agora o cara vai renovar com a Internazionale e vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Como é que aqui no Brasil, hoje em dia, qualquer treinador mais ou menos é 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões... Gente, tá virando bagunça. Tá virando bagunça. Aí depois falam, mas o futebol tá inflacionado. Tá inflacionado porque os caras deixam inflacionar também, porque os caras pagam. A partir do momento que treinador e jogador começar a pedir salário muito alto e todos os clubes falarem, não, a gente não paga, os caras vão ter que descer do salto, dar um passinho para trás e falar, opa, realmente a gente está viajando. Então, primeira coisa, não fecha essa desqualidade toda financeira. Né? O futebol brasileiro está muito longe do futebol europeu, vamos ser bem sinceros. Então, o que eu começo a levantar com essa questão aí? O treinador não está errado de pedir o valor, não, errado é quem paga, tá? O que eu levanto com essa questão aí? A gente sabe que desde quando o Pedrinho assumiu a diretoria do Vasco com o seu best friend Felipe, né, seu parça, né, faça o que quiser, mas não fale mal do melhor amigo do Pedrinho que dá ruim, né? Foi isso que a gente percebeu até aqui. Fato é, meus amigos, que desde quando o Pedrinho chegou, a gente estava se ligando ali. Que o Pedrinho sempre teve um desejo desenfreado para contratar o Diniz no Vasco e sempre teve um desejo também de efetivar o seu amigo Felipe Maestro. Não sei se isso era conversa off câmeras, né, ali, pré-campanha da presidência, sabe, assim, aquele negócio, né, debaixo da... Gente, isso é pensamento meu, tá, especulação. O Pedrinho, pô, se você se eleger lá, pô, vou trabalhar com você. Não, é claro que vai, pô, vou colocar você lá na comissão técnica lá e tal. Pô, você sabe que eu tenho um curso, né, Pedrinho? Se precisar, me coloca lá, o resto é comigo, aí depois você me efetiva. Não sei se é isso, mas deixa entender. Deixa entender que parece que o plano do Pedrinho o tempo todo era efetivar o Felipe. Tentou fazer isso no ano passado, não colou, teve que trazer um treinador no começo do ano, trouxe o Carille, também não deu certo.
Agora enrolou. Precisou tomar esse sacode pro Puerto Cabello para contratar o Diniz. Para mim, eu, Álvaro, ficou muito claro, meus amigos, vascaínos e vascaínas. O Pedrinho estava simplesmente dando tempo ao tempo para tentar apagar um incêndio ali e tentar efetivar o amigo dele, tá? A tentativa era essa, ficou muito claro. O Pedrinho iria tentar efetivar o Felipe Maestro, só que a bola pune, né? O campo quebrou com o plano de qualquer um, né? O campo quebrou todos os vascaínos nessa quarta-feira. Vocês sabem o que aconteceu, não preciso nem enumerar novamente. Então, dito isso, né? Já que a panelinha não deu certo, o Diniz vai chegar. E o Diniz está chegando no Vasco, já também com a sua comissão técnica, viu? O Vasco vai pagar um pouco menos de 1 milhão por mês para o Fernando Diniz, que é muita grana para um treinador, tá? Gente, por esse valor, o Diniz tem obrigação de entregar o Vasco no G7 e no G8. Um treinador ganhando isso, tem que entregar o Vasco ali, ó. G7, mas não tem elenco, tá? Não tem elenco, mas fazer o que os caras estão fazendo, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas a comissão permanente do Diniz é o Wagner Bartinelli, o Ricardo Cabaltini e o Evandro Fornari, tá? Então, esses 3 profissionais que vão compor a comissão técnica do Fernando Diniz, que é o novo treinador do Vasco, deve ser anunciado já aí nas próximas horas de forma oficial. Então fica o registro para vocês. Agora vamos falar do maior vexame aí em competições internacionais do Vasco, né? Quando o Vasco chegou naquela Libertadores em 2017, que o Vasco tomou-lhe aquele 4-1, vocês vão se lembrar, fora de casa. Naquela época, eu vendo o jogo, eu estourei meu celular na parede. Minha mulher falou, você tá ficando maluco, e não sei o que. Eu fiquei com raiva. Eu estourei meu telefone na parede, porque aí não adiantou nada. O Vasco foi eliminado da Libertadores e depois ainda tive que comprar outro celular, né? Pra vocês verem a situação que a gente passa. Dessa vez eu não quebrei nada, porque né, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Pois bem, o Vasco fez um vexame ontem, entrou em campo com aquele time, o time titular, né? Com a zaga ali com o Luiz Gustavo no lugar do Lucas Freitas, né? E o poderoso Felipe Coutinho, titular, foi poupado contra o Palmeiras. E o Verratti também. Aí o senhor Felipe, né, o professor Pardal, né? Não colocou o Nuno Moreira no time titular. Interessante, eu fico só vendo essas coisas. Que aí o Verratti estava jogando de ponta esquerda, buscando o jogo, e o Piton fazendo papel de zagueiro, né? O Piton não avança mais. O Piton acho que desaprendeu a passar da linha do meio campo. Não sei se o Felipe colocou um sensor, né? Se o Felipe falou para ele, se passar no meio campo eu tiro do time. Não sei, parece que é isso, né? Pois bem, o Vasco entrou em campo com Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Piton, Hugo Moura, Tietê e Matheus Carvalho. Felipe Coutinho, Rayan e Verratti. Aí a lacração da imprensa, porque esse é o Vasco, é o melhor que tem, com um meio campo bastante povoado e não sei o que, e não sei o que lá. Ô gente, o Vasco me coloca 3 volantes. O senhor Felipe Maestro me colocou 3 volantes para enfrentar o poderoso Puerto Cabello. Né? A carne assada do grupo aí, do Vasco na Sul-Americana. 3 volantes. E você ter um time que não combate o meio-campo, um time péssimo na saída de bola, e um time que não cria jogadas. De que adianta você colocar 4 homens no meio-campo, 3 de marcação e 1 livre para jogar, que é o Coutinho, que nem marca e nem joga também, que daqui a pouco eu vou falar dele. E que adianta que se o time não cria jogada e também não marca, dá espaço. Puerto Cabello eu pegava na bola, parecia que era o Real Madrid, o Vasco só corria para trás e ficava olhando com medo. Os caras foram só empilhando. 1 gol, 2 gols, 3 gols. Se tivesse mais 15 minutos, o Vasco levava mais 1 gol. Vou ser sincero para vocês. Ser bem sincero para vocês. Tudo começou com o erro do Matheus Carvalho, do Hugo Moura, no pênalti. O Vasco empatou. Aí eu falei, bom, agora empatamos no primeiro tempo. Segundo tempo o Vasco vem, vira esse jogo aí, entendeu? E aí os caras que lutem para tentar alguma coisa. Eu juro que eu imaginei isso. No primeiro tempo eu imaginei isso. Falei, é só ninguém entregar paçoca no segundo tempo, vai sair um golzinho no segundo. Pois bem, não saiu o gol porque todo mundo entregou a paçoca, né? Porque simplesmente o senhor Cocão não tem condições de ser titular do Vasco. O senhor Hugo Moura, coitado, é só ele no meio campo. É o Hugo Moura o jogo inteirinho com o pé dentro da área do Léo Jardim para sair jogando. Porque tem 2 zagueiros e 2 laterais que não sabem sair jogando no Vasco. Eu quero saber quem é que vai me explicar isso. Um time profissional do Vasco da Gama, que tem 1 goleiro, tem 2 zagueiros e 2 laterais. Tem 5 jogadores da linha defensiva
que não sabem sair jogando. O melhor com os pés é o goleiro, que é o Léo Jardim. O melhor para sair jogando do que Paulo Henrique, do que Piton, João Vitor e o Freitas ou o Luiz Gustavo é o Léo Jardim, que é o goleiro. Olha a loucura. Aí você tem que trazer um volante lá do meio campo, o Hugo Moura, para sair jogando. É errado isso, Álvaro? Claro que não, isso é um estilo de jogo. A gente vê muito isso acontecendo na Europa, em vários grandes times. O camisa 5 sempre vindo ali para buscar a saída de jogo, para os laterais passarem, para o zagueiro abrir dos lados como opção. Só que quando você faz isso, simplesmente você coloca 6 jogadores do seu time no momento de saída de jogo atrás. 6! E sobram só 4. Quem são esses 4? O Ryan, que não marca ninguém, o Coutinho, que também não marca ninguém, o Verratti, coitado, que tenta fazer alguma coisa, né? E ali o Tietê ou o Nuno quando está em campo, que também não estão combatendo. Então, assim, tem que ver muito bem revista, tem que ser muito bem revista essa saída de bola do Vasco. Porque, assim, vai sair jogando, os caras erram. Vai quebrar no meio-campo, você não tem um jogador para disputar uma bola no meio-campo. O Vasco tem o Hugo Moura, que tem uma boa estatura, que é forte, e que não disputa uma bola aérea quando o Léo Jardim quebra a bola para o meio. O Verratti não disputa uma bola para fazer o pivô. O Tietê, a mesma coisa. Gente, será... Eu nunca fui jogador profissional, só joguei divisão de base, futebol amador, várzea. Nem jogava na linha, eu era goleiro. Goleirinho ainda, assim, brincadeiras à parte. Gente, isso não existe. Isso não existe. Essa saída de bola do Vasco, ela tá ridícula. É uma saída de bola ridícula. Você enfiar 5, 6 jogadores no campo defensivo e entregar a bola toda hora pro seu adversário no meio campo. O Vasco não conseguia trocar 10 passes dentro do campo do Puerto Cabello. Os caras errando passe, parecia que a bola pesava 3 quilos a cada passe que o Vasco ia fazer, errando todo tipo de passe, errando movimentação. O Verratti indo buscar jogo lá na ponta esquerda. Aí o Verratti pegava a bola e ele olhava para a área e não tinha ninguém. Por que não tinha ninguém? Porque era pro próprio Verratti estar na área. Mas o Verratti está errado de estar na ponta esquerda? Não, o errado é o treinador, é o Piton, são os meias atacantes que não atacam o lado esquerdo do campo. É preciso o centroavante sair do meio da área para ir buscar o jogo lá do lado, que senão a bola vai sair e ninguém vai chegar na bola. Então o time do Vasco é uma vergonha. O senhor Cocão, o senhor Matheus Carvalho, o senhor João Vitor, o senhor Luiz Gustavo. Ah, mas é novo, tá queimando o garoto. Pois é. Pois é. Depois falam mal do Capasso, daqui a pouco eu vou falar do Capasso. É o senhor Piton, o senhor Paulo Henrique, o senhor Felipe Coutinho, que só joga com o nome, que pra mim é Felipe Mortinho, tá? Gosto muito do Felipe Coutinho, ele fica putinho quando a torcida critica ele, mas é verdade. Pra mim hoje ele tá sendo Felipe Mortinho, não é nada de Felipe Coutinho não, tá? Com todo respeito. O senhor Jair também tá a vida inteira voltando de lesão, ele e o Paulinho de Paula, sabe? Daqui a pouco tem 2 anos que eles voltaram de lesão e não jogam bola, entendeu? E o Ryan, que tem 18, 19 anos, o que acontece com o cara de 19 anos? Gente, se o cara com 19 anos não consegue jogar bola, quando o cara tiver 30 o cara vai jogar? Sabe? É uma inversão maluca dentro do Vasco. Então, assim, ontem foi uma vergonha inaceitável. Aí eu pergunto pra você, torcedor e torcedora do Vasco, e agora? E agora, o que a gente faz? Com aquela fala do Felipe Maestro, que ele falou que o Capasso era ruim, que ele não gostava do Capasso, que se fosse preciso ele iria usar jogadores da base. O Maestro realmente usou. Usou o menino Luiz Gustavo ali, coitado do Luiz Gustavo, a verdadeira entrega de paçoca também, junto com o Cocão e com companhia, né? Porque o menino foi contaminado. Jogaram o Luiz Gustavo no meio do Hugo Moura, do Cocão, do João Vitor, do Freitas, do Oliveira, né? Você tá fazendo o quê? Aprende a entregar paçoca. Os caras todos estão entregando. É assim que você faz. Você bota o moleque lá no meio, é isso que vai acontecer. Queimou o próprio do menino, o coitado do menino Luiz Gustavo. Aí a pergunta de $1 milhão. O Capasso não tem vaga nesse time nem para ter uma chance? Será, gente? Essa defesa do Vasco, que a bola parece que tá pegando fogo, parece uma batata quente. Se alguém de vocês já brincou de batata quente, vocês vão saber o que eu tô falando, né? Tinha uma brincadeira no colégio antigamente, esquentava uma batata, né? Aí ficava com a batata quente, fazia pergunta pra pessoa, e a pessoa tinha que responder a pergunta logo pra entregar a batata quente pro outro, né? Pois bem, o time do Vasco é isso, parece que a bola tá pegando fogo, meu irmão. Que se encostar nela, queima a chuteira, os caras têm que entregar logo pra alguém. Mas é um medo de entregar que erra toda hora. A bola tá pegando fogo nos pés dos jogadores do Vasco. Sabe? É salário em dia.
é viagem em primeira classe, é hotel hotel 5 estrelas para ficar hospedado, é departamento médico, é academia, é fisioterapia, é scout, é análise de desempenho, nutricionista. Tudo isso para os caras fazerem um vexame após o outro com a camisa do Vasco, meus amigos. Sabe, para ser bem sincero, é o fim da picada. Aonde a gente vai chegar com o Vasco jogando futebolzinho desse tamaninho, gente? É uma bolinha assim, ó. Vou colocar uma bola aqui, ó. O Vasco tinha que jogar uma bola assim, né? Fazer até uma propagandinha sem querer, ó. O Vasco tinha que jogar uma bola desse jeito aqui, ó, né? Uma bola de verdade, né? Bola assim, né? Pois bem. Tá jogando uma bolinha assim, ó. É isso aí, torcedor. O Vasco tá jogando hoje uma bolinha pequenininha. Pequenininha. Uma vergonha. Uma vergonha. Olha a bolinha aí, ó. Olha a bolinha que o Vasco tá jogando aí, ó. Essa aqui é a bola de verdade, ó. A bolinha que o Vasco tá jogando aqui hoje, ó. Ó. Bolinha de gude. Essa é a bola de verdade, ó. A bola que o Vasco tá jogando hoje, ó. Bolinha de gude. Tá? Bolinha de gude. Eu quero saber agora o que o seu bonitão do seu Felipe Maestro vai dizer pro torcedor do Vasco. Né? Eu quero saber, seu Pedrinho, que horas vai sair na internet a demissão do senhor Felipe Loureiro, da comissão técnica do Vasco, que não faz nada, contrata mal, o scout é mal, é ruim para falar com o jornalista, é arrogante, é enjoadinho, dá respostinha para torcedor o tempo todo. Eu quero saber o que tá faltando, seu Pedrinho, para mandar o Felipe embora do Vasco. Eu quero saber isso, tá? Eu quero saber isso. Porque se antes o Vasco tinha um cara que não tava nem aí pra nada, que era o Abelão, coitado do Abel, desde do incidente familiar, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo no meio do futebol, e eu entendo isso. Aí o Vasco tirou um cara que tava ali, fazendo ali um papel quase que subalterno, para trazer um outro cara que acha que é o dono do Rio de Janeiro, acha que é o dono do Vasco. Prepotente, cheio de marra, o senhor Felipe Loureiro. Estou falando do caráter dele, não estou dizendo aqui que ele é mau pai, mau filho, pai de família, que ele se ele é bom ou ruim como marido. Não estou falando da pessoa física do Felipe, não. Estou falando da pessoa profissional, trabalhando dentro do meu clube, do meu Vasco. Felipe que eu estou vendo no meu Vasco hoje não tem nada a ver com aquele Felipe que jogava bola lá atrás como lateral esquerdo. Que é outra coisa também que tem que acabar aqui no Brasil, essa patifaria, esse negócio de achar que hoje em dia comentarista só pode ser ex-jogador de futebol, e esse negócio de jogador de futebol tem que virar dirigente de clube, tem que virar comissão técnica e treinador. Pô, vamos dar uma seguradinha, né? Cada coisa no seu devido lugar, né? Cada coisa no seu devido lugar, né? Felipe Maestro nunca fez um bom trabalho na vida para chegar no Vasco. Se dissesse assim, pô, o cara ganhou a Série C com Volta Redonda, o cara subiu da Série B para a Série A com o Voltaço, o cara jogou o Campeonato Carioca com o Bangu ali, e o Bangu chegou na final do Carioca. Aí beleza, pô, o cara, vamos dar uma chance pro cara. Bota o cara lá no Sub-20, se precisar a gente traz ele profissional daqui a pouco. Mas não, o cara sempre foi mais um. Foi mais um treinador no Volta Redonda, foi mais um treinador no Bangu. Aí vem pro Vasco, aí começa a trazer scout do Bangu, aí começa a trazer filhinho do amigo lá, o parente aqui, o jogadorzinho que é amigo lá, o Lucas Oliveira. Aí ficam fazendo isso. Eu quero saber quando é que o Vasco vai demitir o senhor Felipe Loureiro. O Vasco devia estar jogando essa bola aqui, um bolão, e tá jogando uma bolinha. Ô Álvaro, mas agora contratou o Fernando Diniz, ele vai voltar, o Felipe vai voltar para ser coordenador técnico. Aí que lascou de vez. Aí que lascou de vez, porque agora eu vou perguntar para você. Eu quero saber que horas vai sair a demissão também do senhor Marcelo Santana. Porque eu conheço dois Marcelo Santana. Tem aquele comediante muito bom do Grupo Globo, né, o humorista, né? Aquele lá é bacana, ele faz um ótimo trabalho lá na empresa que ele trabalha. E esse Marcelo Santana, diretor do Vasco. Só que esse diretor do Vasco, acho que ele tá ficando mais brincalhão do que o próprio humorista da Globo, né? Porque Marcelo Santana por Marcelo Santana, os dois estão brincalhão. Um é brincalhão profissional, é ator. O outro, né, se diz diretor de futebol, mas é um brincalhão, porque o cara para contratar é uma piada. Para contratar jogador é uma piada. Foram acho que 13 ou 14 contratações na era do senhor Marcelo Santana.
para efetivamente vingar o quê? Uma? Talvez duas? Quem que seriam esses? O Nuno Moreira e talvez o Tietê, talvez. Que até agora o Tietê ainda é um ponto de interrogação. Se vai jogar mesmo em alto nível ou não no Vasco. E depois a gente pega todo aquele balaio de gato. A gente pega Jean Davi, Maxime Domingues, Daniel Fusato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Emerson Rodrigues, né, Maurício Lemos, Lloyd Augusto. Começa a colocar tudo nesse balaio aí. Gente, jogar pra cima não salva um. Até agora não tá salvando um. Então eu quero saber que horas, não é o dia não, é que horas que vai sair a demissão do senhor Felipe Maestro, que não tem a mínima condição de ser coordenador técnico do Vasco da Gama, tá? Não tem. E eu peço pra Deus e pro Diniz, que é o treinador, que dê uma chance pro Manuel Capasso. Não estou dizendo que o Capasso vai ser o melhor zagueiro do Vasco, vai arrebentar. Mas olha, tendo em vista o que a gente viu já esse ano e ano passado, eu não acredito que o Capasso é tão pior do que esses outros jogadores que estão no atual plantel. Tomara que o Diniz dê uma chance pro Manuel Capasso. E a pergunta também que vale aí $1 milhão é o seguinte: que horas que vai sair aí anunciado também pro torcedor a demissão do bonitão lá, do Daniel Félix, do preparador físico do Vasco? Porque hoje o Vasco ele é interessante. O Vasco em 2025 tem um centro de treinamento, tem sua academia, tem fisioterapia, tem fisiologia, tem tudo com IA, né? Tem que tanto de coisa. Pois bem, aí contrata um monte de jogador, uma folha salarial de quase R$20 milhões por mês, e você bota um treinador, um preparador físico que não consegue fazer um time jogar minimamente de forma competitiva em 90 minutos. Não, calma, é isso mesmo que eu estou falando. O nosso preparador físico hoje não consegue botar o Vasco para jogar um jogo inteiro em alto nível. Se dissesse assim, não, o Vasco joga um jogo demais, no outro jogo os caras já caem de rendimento por conta da parte física. Já seria ruim, mas na situação do Vasco, não, a situação é péssima, porque o Vasco não consegue jogar sequer 90 minutos em alto nível. Físico, não consegue. O time do Vasco é um time de pelada, é um time de 20 minutos, é um time de meia hora. Aquele time de meia horinha, sabe, aquela exibição, é um time exibicionista, é um time de pelada. Passou de meia hora, pronto. Felipe Coutinho já ri as duas meias, começa a andar, parece que está arrastando 5 quilos em cada perna. O Verratti para de correr, porque fica puto, porque só ele corre sozinho no time, também não é para menos. O Léo Jardim começa a xingar todo mundo na defesa, que também não está errado. O Lucas Piton fica com medinho, para de ir pro ataque. O Paulo Henrique acha que é o Cafu e quer ir em todas no ataque, perde todas e dá contra-ataque. O Hugo Moura começa a errar a saída de bola e fica cansado, coitado, que só ele também não resolve o meio campo. O Matheus Carvalho sendo o Matheus Carvalho. O Tietê, bem mais ou menos. Aí a gente vê esse Vasco aí cozinhando o galo, esse Vasco cozido em campo, esse Vasco morto. Essa galinha assada dentro de campo, esses jogadores sem alma, esses jogadores sem personalidade, esse time que não honra a camisa que veste. É uma falta de respeito com a camisa, é uma falta de respeito com a instituição e é uma falta de respeito com mais de 25 milhões de torcedores do Vasco. Perder para o Puerto Cabello já seria uma falta de respeito ao torcedor do Vasco. A forma que foi, isso mostra um deboche, isso mostra um descaso dos jogadores, jogadores sem vontade de correr, sem vontade de competir, ninguém para chegar para fazer uma falta, para chegar para poder parar na frente do cara, para dar um carrinho. Jogadores medrosos, covardes. As torcidas já estão cobrando e cobrando com razão, porque não estão vendo isso aqui, ó, não estão vendo bola. Força Jovem, Atov, tá todo mundo fazendo notinha oficial agora, mas também não adianta a porra de nota oficial não, tá? Tem que fazer o seguinte, tem que ir lá no CT Moacir Barbosa, pô. Tem que ir no CT Moacir Barbosa agora, no sábado, que os bonitão vão chegar aqui no Rio no sábado. Vasco viaja hoje lá pra Salvador, inclusive. Tem que cobrar esses caras, é no primeiro dia que eles pisarem no Rio de Janeiro. Mostrar para esses jogadores, ou eles jogam bola, ou eles correm, ou mete o pé do Vasco, pô, vai jogar em qualquer lugar, sei lá, vai abrir um restaurante, entendeu? Não sei, vai abrir
como é que fala, um estúdio de artes, vai virar fotógrafo, o outro vai virar motorista, vai virar fazendeiro. Eu não sei, mas não joga bola então, pô. Não dá, não dá. Não tem condições. Então eu só quero saber quando é que vai ser anunciada as 3 demissões. Do Marcelo Santana, do Felipe Loureiro e do Daniel Félix. Eu só quero saber isso. Dito isso, agora só um parêntese aqui rapidinho, tá? O Vasco enfrenta o Vitória da Bahia nesse sábado em Salvador. O Vasco viaja nessa quinta-feira para a capital baiana, tá? O Felipe Loureiro, infelizmente, ainda deve ser o comandante do Vasco na beira do gramado contra o Vitória lá em Salvador. O Vasco volta para o Rio de Janeiro no sábado, tá? Porque no meio da semana que vem o Vasco enfrenta o Lanús na Argentina. O Vasco aí, ó, tendo que ganhar do Lanús, depois tem que ganhar do Melgar em casa e torcer pro Lanús não fazer um bom jogo na última rodada para a gente ter chance de passar de fase. Porque até isso embolou, porque o Vasco agora está com saldo de gol abissal em relação ao Lanús. É uma vergonha sem precedentes. Se tratando de vergonhas ainda, o Edmundo, né? O Edmundo se tratando disso aqui, né? Ó, da bolinha que o Vasco vem jogando. Essa bola que é de verdade, né? Mas se tratando da bolinha que o Vasco vem jogando, o Edmundo falou, né, gente, que... Não, antes disso, o Edmundo falou esses dias que ele não faz parte mais da Sempre Vasco, que ele vai fazer de tudo para ir contra o Pedrinho, né? E aí no dia seguinte, né, ou no mesmo dia, se eu não me engano, o filho dele, né, o Edmundo Filho Souza, né, nessa última segunda-feira pediu demissão, ele que tinha um cargo no Vasco de assistente de supervisão logística, né? Eu nem sabia que esse cargo existia, mas tudo bem. Então o filho do Edmundo pediu para sair do Vasco, e isso mostra um racha político enorme. O próprio Euriquinho agora já falou que a bola pune e não sei o que, mas quem vai pagar o pato é o Vasco, né? Não, Euriquinho, quem paga o pato é o torcedor, tá, Euriquinho? Quem paga o pato é o torcedor, porque eu tô vendo o Euriquinho gostar também da tragédia que aconteceu na Venezuela, porque a gente vê que esses caras gostam quando a coisa dá errado para poder baterem no Pedrinho. Eu quero que bata mesmo, não tô protegendo o Pedrinho não. A questão é que os caras usam o Vasco para mexer com o emocional do torcedor e no final das contas quem mais apanha é a torcida. E esses caras não botam que é a torcida, falam que quem fica ferida é a instituição, é o clube. Não, é o torcedor. É o torcedor. Quem escuta bobeira na rua sou eu, é você, torcedor. Quem é debochado somos nós na rede social. Quem é chacota somos nós. Quem passa vergonha somos nós. O clube vai ficar lá, o estádio tá lá, São Januário tá lá, as coisas estão lá. Quem passa vergonha é o torcedor. Então o Euriquim para mim também só tá servindo também para tumultuar. O senhor Euriquim só quer tumultuar. Já o Edmundo, ele falou o seguinte: se o Pedrinho fosse igual ao Eurico Miranda, o que ele faria? Fala aí, Edmundo. Marcelo Campista: Edmundo, será que o Pedrinho está virando o novo Eurico? Deus queira que ele fosse o novo Eurico. Porque com o Eurico, o Vasco ganhava bastante coisa. Com ele, eu não vejo possibilidade de ganhar nada. Tá bom? Pessoal, quero agradecer demais aí a audiência, que foi gigantesca. Vocês viram, né? Um internauta lá no canal do Mundo Ed perguntou para ele e ele respondeu: o Vasco estaria aí ganhando muita coisa, né? Porque com o Pedrinho sem chance nenhuma de ganhar nada. Palavras do Edmundo. Palavras do Edmundo. Então tá escancarado, gente. Tá escancarado. Ano passado a gente deu muita sorte, passando ali nas fases de Copa do Brasil, e um campeonato brasileiro bem mais ou menos. Aí chega esse ano a gente fala: mas pegamos o Sul-Americano, a Copa do Brasil, damos bem, não sei o quê. Correndo o risco de já ser eliminado. Então quer dizer, participar de uma Sul-Americana assim é melhor nem participar, é melhor nem participar. Sabe? Porque aí já foca logo no Brasileirão, já ganha 4 jogos direto para não ter risco de rebaixamento, É uma piada. O Vasco hoje virou piada. É um desrespeito. Desrespeito. Ó, eu vou enumerar para vocês aqui o tanto de desrespeito, tá, meus amigos, que o Vasco vem passando aí nesses últimos anos, décadas aí. Vamos lá. 4 rebaixamentos, 5 vezes disputando a Série B. Tá? O último título do Vasco foi há 9 anos, um título carioca, hein? Dos títulos possíveis, o de menor expressão foi há 9 anos. Tá? Vão anotando aí. O Vasco dos grandes clubes do Brasil hoje é o que mais está mais tempo sem ganhar nada. Só isso.
A última grande competição que o Vasco ganhou tem 14 anos. Tem adolescente que me assiste que nunca viu o Vasco ser campeão. Foi a Copa do Brasil lá em 2011. Tá? 35 clássicos contra o Flamengo. Só 2 vitórias do Vasco. Só 2 vitórias do Vasco. A dívida do clube quase que dobrou e aumentando e aumentando. Essa guerra política que dá nojo em qualquer cidadão. E entre os 12 grandes clubes da Série A, é o clube que mais sofreu goleadas no século XXI, meus amigos. Isso mesmo, o Vasco, entre os 12 grandes clubes do Brasil, é o clube aqui da Série A do nosso futebol que mais sofreu goleada. Vou pegar só um recorte recente aqui, só um recorte rápido. 4-1 pro Criciúma dentro de São Januário. 6-1 pro Flamengo no Maracanã. 3-0 esses dias aí na Neoquímica pro Corinthians. E 4-1 agora pro Puerto Cabello na Venezuela. É só um recorte rápido, sem queimar neurônio. Olha o que tá virando o Vasco. Todas as emissoras, hoje eu vi, os jornalistas indignados com o que estão fazendo com o Vasco. Band, ESPN, SBT, Sport TV, Record. Eu não vi ninguém achando bonito. Tá todo mundo perplexo com o que o Pedrinho tá conseguindo não fazer com o Vasco. Os últimos 3 Libertadores, os nossos 3 rivais ganharam as Libertadores. Flamengo, Fluminense e Botafogo, nessa ordem. O Vasco conseguiu ser eliminado na Copa do Brasil em 2023 para o poderoso ABC de Natal em São Januário. Aí eu pergunto agora, ô senhor Pedro Paulo de Oliveira, senhor Pedrinho, quando é que o senhor vai assumir a sua parcela de responsabilidade ou de irresponsabilidade no Vasco? O senhor bate no peito que é responsável, que é isso, que é aquilo. Quando é que o senhor vai assumir, Pedrinho, pro torcedor, que o senhor contrata mal? O senhor contrata muito mal. Tem muita parada errada na política do Vasco, muita ponta solta que começou agora aí a ganhar força na mídia, que eu quero ver o que você vai falar, seu Pedrinho, pro torcedor, sobre o senhor Júlio Brandt, sobre agora o Edmundo. Eu quero saber, seu Pedrinho. Porque essa turma fez uma trégua com você de 1 ano. Eles te deram 1 ano, você não mudou nada. A dívida do Vasco continuou aumentando, o Vasco continuou aquele mesmo clube que vende o almoço para pagar a janta e sempre com aquela palavrinha de merda, austeridade. Ah, Álvaro, mas está fazendo a recuperação judicial e São Januário vai sair do papel. Ah, o salário está em dia, mas porra, isso é o mínimo. Isso é o mínimo de um clube do tamanho do Vasco que quer se reestruturar. O que tem que fazer? Pagar as contas, tentar fazer seu novo estádio e manter o salário em dia, porra. Senão pode fechar as portas. Aí acabou o Vasco. Aí vira um clube ali de amigos ali no final de semana de operários para jogar uma pelada. Porra, tá de brincadeira. Eu quero saber quando é que o senhor Pedrinho vai deixar de ser comentarista que virou presidente. Eu quero ver quando é que ele vai virar um cartola de verdade e vai vir a público assumir as suas responsabilidades e começar a dar nome aos bois. Porque eu tô pedindo aqui, nesse dia 8 de maio de 2025, uma caça às bruxas dentro do Vasco. Eu não vou aceitar mais essa patotinha dessa sempre Vasco enfiada dentro do meu clube. Não vou aceitar mais. Porque esses vagabundos com Alexandre Campelo acabaram de ferrar o Vasco em 2017, 18, 19. Esses mesmos vagabundos duplicaram a dívida do Vasco com o senhor Jorge Salgado, vendendo a SAF para 777 com essa patifaria que está acontecendo. E agora esses vagabundos ajudaram o Pedrinho a entrar no Vasco, que é só um fantoche na mão da Sempre Vasco, que agora a própria Sempre Vasco já está se voltando contra o Pedrinho. Olha, eu não sei se a melhor coisa é vender a SAF agora, eu não sei se a melhor coisa é o Pedrinho sair para entrar outro cara agora, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Quem é o presidente hoje é o Pedrinho, então ele tem que aprender a ser sujeito homem, aprender a ser cobrado, que eles não gostam de ser cobrados, esses caras, e aprender a trazer respostas para o torcedor e parar de jogar para a galera. Esse negócio de jornalista
Esse negócio de profissional do Vasco, treinador, diretor, dirigente, ficar dando respostinha atravessada para jornalista, tem que acabar. Porque tudo que o jornalista pergunta é o que o torcedor quer saber. E quando vocês aí do Vasco dão respostinha atravessada pro jornalista, vocês estão dando resposta atravessada pro torcedor do Vasco. Eu quero saber quando é que o seu Pedrinho vai assumir a sua responsabilidade no Vasco. O torcedor do Vasco cansou de discurso, Pedrinho. Pra mim chega. Meio do ano agora tá chegando a janela. É pra mandar meia dúzia embora sem pensar e trazer, mas não é 6 pés de rato não, seu Pedrinho. É trazer 6 jogadores titulares, que sejam titulares em qualquer time da Série A do Brasil. Da Série A do Brasil. É isso que eu quero, seu Pedrinho. Chega. Chega. Porque esse mesmo elenco aí tomou 6 pro Flamengo, 6 pro Criciúma, tomou goleadinha aqui, goleadinha ali, goleadinha... Já deu! Porra, já deu! É esse mesmo time, só tirou o coitado do Léo Pelé, que também era outro, mas aí agora que ele foi embora, a coisa continuou. É o que eu já falei e vou falar de novo. Pode trazer o Guardiola pro Vasco. Pode trazer o Mourinho, que não resolve, não tem jogador. O Vasco não tem comando técnico, o Vasco não tem comando na diretoria e o Vasco não tem jogadores de verdade no clube. A única coisa que o Vasco tem hoje é a nossa torcida e o nosso estádio. Nossa torcida e nosso estádio. É o que nós temos hoje. É o que o Vasco tem hoje. E é o que é mais desrespeitado. São Januário caindo aos pedaços, nunca consegue efetivamente fazer essa reforma e o torcedor sendo achincalhado, sendo humilhado dessa forma que está acontecendo jogo após jogo. Fica essa reflexão, torcedor. Não dá para passar o pano mais. Acabou a paciência, acabou o amor. A hora de cobrar é agora. Eu não quero jogar mais uma vez outra Série B. Quando eu falo jogar é porque a gente joga junto, a gente apoia o clube. Eu não quero mais uma vez entrar em outra Série B. Vocês veem que eu vivo tanto Vasco, parece que a coisa anda até meio que junto, né? Foi eu pegar a conjuntivite, o Vasco vai lá e toma de 4-1. Parece que o negócio já dá tudo errado ao mesmo tempo. Eu ainda falei pra vocês, olha, esse jogo na Venezuela, se eu tivesse com a gaita, eu ia lá pra Venezuela ver esse jogo. Meu Deus, ainda bem que eu não fui. Não, eu ia preso lá, porque eu ia querer invadir o campo, eu ia querer xingar jogador. Aí os caras iam me darem madeirada lá, falando em outra língua lá, me jogar na cadeia estranha lá, tá lascado depois lá. Não dá, gente, não dá. Acabou o amor, acabou a paciência com essa diretoria, com esses jogadores aí, viu? Acabou, tá? Pra mim acabou, não dá. Não tem condições. Não tem condições. E a torcida, as organizadas, se forem para São Januário para apoiar no próximo jogo, bacana, beleza. Cantar e apoiar durante o jogo tem que apoiar mesmo, porque é foda, não dá pra gente ficar perdendo dentro de casa. Mas olha só, ganhando ou perdendo, eu quero ver o que as organizadas do Rio de Janeiro vão fazer com a diretoria do seu Pedrinho. Se vai haver cobrança. Porque só ir no CT cobrar jogador, beleza, mas não é só isso, não resolve não. Tem que cobrar também o seu Marcelo Santana, tem que cobrar também o Pedrinho. Valeu, Força Jovem. Valeu, Guerreiro do Almirante. Valeu, Rasta. Valeu, Ira. Valeu, Camisas Negras. Todo o grupo político do Vasco, todas as torcidas, tem que cobrar a diretoria. Não é só os jogadores não. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de quinta-feira. Eu tô ficando por aqui. Me desculpa por eu estar exaltado, porque o momento não exige. Quer dizer, o momento exige isso, não tem como eu agir de outra forma, tá? E é claro, a gente se vê nessa sexta-feira com a nosso próximo vídeo da nossa programação. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Tô ficando por aqui. Um casaca no seu coração e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu. Vasco!